Boa tarde a todos. Aqui é Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Vamos continuar o nosso estudo do documento 2, A Natureza do Pai, subdocumento 3, A Justiça e a Retidão. Deus é reto, portanto é justo. O Senhor é reto em todos os seus caminhos. De tudo que fiz, nada foi sem uma causa, diz o Senhor. Os juízos do Senhor são totalmente verdadeiros e corretos. A justiça do Pai universal não pode ser influenciada por atos e nem realizações das suas criaturas, pois não há iniquidade no Senhor nosso Deus, não há favorecimento de pessoas e nem aceitação de oferendas. Bem, não se pode barganhar com o Pai, com Deus o Pai. Quão fútil é fazer apelos pueris a este Deus, para que modifique os seus decretos imutáveis, de modo a evitar as justas consequências da ação das suas leis naturais e mandados espirituais retos. Não vos enganeis, não se pode zombar de Deus, pois do que semeardes, daquilo também colhereis. Mas é verdade que mesmo na justiça que vem da colheita plantada pelo erro, a justiça divina ainda tem misericórdia a temperá-la. A sabedoria infinita é o hábito eterno que determina as proporções da justiça e da misericórdia a serem dispensados em qualquer circunstância. A maior punição, na realidade, uma consequência inevitável para o erro e a rebelião deliberados contra o governo de Deus, é a perda da existência, como súdito individual do seu governo. Bem, no nosso universo nós tivemos 3 rebeliões, a última foi a nossa, E os que se rebelaram contra o plano do Pai que estabeleceu para suas criaturas, eles foram assediados pela misericórdia de Deus para que se arrependessem e aceitassem o perdão de Jesus quando esteve aqui conosco. Muitos aceitaram, outros não. Então, quando não se aceita a misericórdia por algum ser celestial, a pessoa entra num processo de julgamento pelas ações que cometeu, Então, no nosso caso da rebelião aqui, e outros casos também de pecado e de insurreição, eles são julgados, abre-se um processo no tribunal do universo onde foi feita a rebelião, ou o pecado, ou o erro, E esse processo é levado até a última instância, E se a personagem dessa rebelião ou do erro, não aceita a misericórdia e nem aceita o perdão, o sentido do julgamento é o extermínio da centelha. O que é o extermínio da centelha? A pessoa deixa de existir, Ela não existe mais como uma personalidade. Então, muitas vezes o que outras pessoas entendem como uma segunda morte, mas não é aquela segunda morte que o pessoal do Espiritismo conhece. É uma segunda morte mesmo, que morre a alma da pessoa e ela deixa realmente de existir. O resultado final do pecado pleno e deliberado é o aniquilamento. Em última análise, os indivíduos identificados com o pecado já destruíram a si próprios, ao tornarem-se inteiramente irreais por meio da adoção da iniquidade. Então, quando a pessoa, ela se alinha com a iniquidade, se ela não tiver um pingo de arrependimento para retornar ao nível anterior, o nível que vai escolher a vontade, fazer a vontade do Pai, ela fica totalmente aliada à iniquidade e o seu fim é o extermínio realmente. O desaparecimento factual de uma tal criatura, no entanto, é sempre retardado, até que a ordem comandada pela justiça corrente naquele universo
haja sido inteiramente cumprida. A cessação da existência geralmente é decretada no juízo dispensacional ou no juízo epocal do reino ou dos reinos. O que é um juízo dispensacional? Bem, quando o príncipe planetário chegou aqui há mais ou menos 500 mil anos atrás, teve uma dispensação. Dispensação, diante do livro de Urântia, é um julgamento. Todas as almas daqueles reinos vão ser julgadas e aquelas que são passíveis de alcançarem, né, a perfeição, elas recebem um ajustador do pensamento para seguirem a sua evolução. As outras, né, quando desencarnam ou morrem, são exterminadas. Quando teve Adão e Eva também aqui, teve uma outra dispensação, um outro julgamento, né? E quando Jesus esteve aqui conosco também, né, quando ele partiu, ele desceu aos infraeros, que a gente conhece como os infernos, né? Quem souber rezar o credo aí, vocês vão ver que no credo tem uma parte que fala que Jesus desceu aos infernos, né? Depois subiu aos céus. Então, ali foi a última tentativa que Jesus fez, né? Representando Micael de Nebadon, o pai do nosso universo local, de dar àquelas almas uma última chance, né, de perdão pelas suas faltas, pelas suas rebeliões. Quando se dá um perdão para uma falta, para um pecado ou para uma insurreição, não significa que a pessoa está perdoada e que nada mais vai acontecer, não. Ela vai cair na roda das encarnações, nos mundos de terceira dimensão, para resgatar todo o mal que ela fez a todas aquelas criaturas e a todo o tempo que ela viveu, né? Então não podemos pensar que deu perdão, está perdoado. Tudo bem, deu perdão, está perdoado, mas você tem que resgatar, através de energias positivas, todo o mal que você fez. Então, né, isso é muito importante a gente saber, né? A cessação da existência pode ser decretada em tais épocas pela ação coordenada de todos os tribunais da jurisdição, que vão desde o Conselho Planetário, passando pelas cortes dos filhos criadores, até os tribunais de julgamento dos anciãos dos dias. Então, quer dizer, abre-se um processo no planeta, ou no sistema, ou mesmo no universo local, mas isso vai sendo passado de instância em instância até chegar em Uversa, na capital do nosso superuniverso, e que vai ser julgado pelo superior tribunal, que é o Tribunal dos Anciãos dos Dias. O mandado de dissolução tem origem nas cortes mais altas do superuniverso, seguindo uma confirmação ininterrupta da sentença original nas esferas de residência do ser que adotou o mal. Então, quando a sentença de extinção houver sido confirmada do alto, a execução é feita por um ato direto dos juízes que residem e atuam no centro do governo do superuniverso. No caso, são os 3 anciãos dos dias. Quando uma sentença como essa é finalmente confirmada, é como se instantaneamente o ser, identificado com o pecado, não tivesse existido. Não há ressurreição desse destino. Ele é perdurável e eterno. Os fatores da identidade da energia vivente são resolvidos nas transformações no tempo e pela metamorfose no espaço, nos potenciais cósmicos, dos quais emergiram certa vez. Quanto à personalidade do ser iníquo, é ela despojada do seu veículo de continuidade vital, em vista do fracasso de tal criatura ao efetivar as escolhas e as decisões finais que lhe teriam assegurado a vida eterna. Bem, se a pessoa se alinhou, né, com a iniquidade, ela fatalmente ela vai perder a sua personalidade e vai perder a assistência do ajustador do pensamento que mora na nossa mente, né? E ela vai deixar realmente de existir. Eu vou voltar um pouquinho. Quanto à personalidade do ser iníquo, é ela despojada do seu veículo de continuidade vital, quer dizer, ela não tem identidade, ela não tem personalidade, ela não vai ter mais nada.
em vista do fracasso de tal criatura ao efetivar as escolhas e as decisões finais que lhe teriam assegurado a vida eterna. Quando o abraçar contínuo do pecado pela mente culmina em uma completa identificação com a iniquidade, então, ao cessar da vida pela dissolução cósmica, essa personalidade isolada é absorvida na supra-alma da criação, tornando-se uma parte da experiência de evolução do Ser Supremo. Bem, o que acontece? Tudo que for bom que aquela personalidade, aquele ser teve, né, vai ser incorporado na alma do Supremo. Quem é o Supremo? O Supremo é uma face de Deus que administra e rege os 7 super-universos, né? Então, o que sobrou daquela alma, né, daquela identidade ou daquela personalidade, vai ficar na alma do Supremo. E também muitas outras experiências vão ficar com o ajustador do pensamento. Nunca mais aparece como uma personalidade. A sua identidade é transformada como se nunca tivesse existido. No caso de uma personalidade residida por um ajustador, os valores espirituais experimentados sobrevivem na realidade da continuidade do ajustador. Em qualquer contenda no universo entre níveis de fatos da realidade, a personalidade de nível mais elevado terminará por triunfar sobre a personalidade de nível inferior. Essa consequência inevitável de uma controvérsia no universo é inerente ao fato de que a divindade da qualidade é igual ao grau de realidade ou de factualidade de qualquer criatura de vontade própria. O mal não diluído, o erro completo, o pecado voluntário e a iniquidade não mitigada são inerentes e automaticamente suicidas. Então a gente tem que pensar muito bem na nossa vida para a gente procurar acertar os nossos passos, né? Na direção de Deus, nosso Pai, né? Procurar retidão, procurar fazer a vontade do Pai de todo o coração, né? Para conseguir seguir esse caminho. Porque se a gente escolher, nós temos até o livre-arbítrio para escolher não fazer a vontade do Pai, mas o resultado é o extermínio, né? É o extermínio da personalidade. Tais atitudes de realidade cósmicas podem sobreviver no universo apenas em razão da tolerância misericordiosa e transitória que depende e aguarda a ação determinante nos mecanismos da justiça e da equanimidade, da parte dos tribunais que buscam encontrar o juízo da retidão no universo. Bem, ao ser que é iníquo, é dado a ele muitas oportunidades, né? E quando há o julgamento para ele mesmo é que tem que se convencer de que ele foi uma pessoa iníqua. Não são os juízes que julgam, é a própria pessoa que dentro da sua mente faz toda a sua análise e percebe que ela realmente, durante todo o tempo, foi uma pessoa iníqua. E ela, por si própria, ela faz o seu próprio julgamento. Só então é que os tribunais fazem o tal julgamento. Não é como os nossos tribunais, que são juízes que julgam, né, a nossa vontade, o erro que foi feito. Não, nos tribunais do universo, a própria pessoa tem que fazer análise de si própria, de tudo que cometeu, olhar e fazer todas as averiguações e verificar que ela realmente foi uma pessoa iníqua e que ela merece um julgamento justo, né? Nesse caso, o extermínio da centelha. O papel dos filhos criadores nos universos locais é o da criação e da espiritualização. Esses filhos devotam-se à execução efetiva do plano do paraíso, de ascensão mortal progressiva, de reabilitação dos rebeldes e dos pensadores em erro. Mas quando todos os seus esforços repletos de amor forem finalmente para sempre rejeitados,
o decreto final de dissolução é executado pelas forças que agem sob a jurisdição dos anciãos dos dias. Então, veja bem, existe, várias misericórdias que são dadas a esse ser. Mas se ele escolhe, esse outro caminho, ele também é respeitado na sua escolha. Mas tem uma consequência essa escolha errada, que é a cessação da existência da personalidade daquele ser, Bem, eu agradeço a atenção de todos, Se vocês puderem, dê um like e uma boa tarde a todos, e vamos continuar o nosso estudo numa próxima aula, que é o subdocumento 4, a misericórdia divina. Então, boa tarde a todos mais uma vez.